Estamos começando mais uma edição do TV Câmara Informa. Secretário Municipal de Educação fala na TV Câmara sobre o retorno presencial das aulas em Tupã e as medidas de segurança adotadas. Situação da Covid em Tupã. O município vive um momento muito difícil e preocupante. 3 mortes em menos de 24 horas, 115 novos casos, 100% de ocupação da UTI e 429 pessoas em período de transmissão. De 8 a 30 de maio, acontece mais uma edição do Afrofest, um evento realizado pela ONG O Monte de Tupã, com a participação de palestrantes debatendo assuntos relacionados à cultura negra. O evento deste ano será totalmente online. Após mudanças no Plano São Paulo, o Poupa Tempo de Tupã voltou a atender em horário normal. Está no ar mais uma edição do TV Câmara Informa. Em entrevista ao repórter Glaucio Tolentino, o secretário municipal de Educação, professor Valdir Berti, fala sobre o retorno das aulas presenciais no município, em atendimento ao decreto do prefeito Caio Aoki. Acompanhe. Em entrevista à TV Câmara, o secretário de Educação, Valdir Berti, falou sobre o retorno controlado das aulas presenciais nas redes de ensino público e particular, conforme a fase de transição instituída pelo governo de São Paulo. O Decreto Municipal 9.039 de 2021, assinado pelo prefeito Caio Aoki, estabelece que as instituições de ensino técnico e superior que oferecem cursos de farmácia, enfermagem, fisioterapia, fonoaudiologia, terapia ocupacional, nutrição, psicologia, educação física e biomedicina estão autorizadas a retornar para a modalidade presencial desde o último dia 3 de maio. No ensino básico, a volta está prevista para 7 de junho, para 1.030 alunos do primeiro e segundo ano do ensino fundamental. A adesão ao sistema presencial é opcional e ficará a critério dos responsáveis encaminhar os estudantes às escolas, pois as aulas remotas serão mantidas. Para as demais turmas do ensino fundamental ao médio da rede pública, as aulas presenciais estão marcadas para 2 de agosto. Nós faremos agora um retorno gradativo das aulas com um cronograma. Veja, primeiramente isso foi discutido com o prefeito, com o vice-prefeito, com o departamento jurídico, com o Dr. Miguel da área de saúde e todo o comitê. Tá bom? Então nós projetamos um retorno gradativo. A nossa perspectiva é de que, com esse retorno, a gente até aprenda como um piloto para fazer isso nos meses seguintes. Como que ficou esse cronograma? Então nós determinamos que quem volta agora são os primeiros e segundos anos. Por que os primeiros e segundos anos? Para nós, da educação, é uma prioridade fundamental. Tá? E eu vou explicar por quê. Ainda que os nossos professores, diretores, coordenadores pedagógicos e vice-diretores tenham dado o melhor de si, o maior empenho para fazer essas aulas remotas, que estão fazendo com muita qualidade, a parte da alfabetização ela é muito complexa, tá? E ela precisa muito da relação do professor com o aluno presencial. Então nós optamos neste momento, volta em junho, exatamente no dia 7, primeiros e segundos anos da rede municipal e da rede estadual, tá bom? Depois em agosto, tá? Nós vamos analisar, claro, fase do município, número de internação, propagação de vírus na cidade. Então as coisas estão caminhando para aquilo que nós chamamos de um platô de estabilidade. E um platô de estabilidade agora descendente, uma curva que desce, então aí nós vamos voltar os demais anos. Volta o 3º, 4º e 5º ano. Todos os alunos do ensino fundamental, 5º, 6º, 7º e 8º, e alunos do ensino médio, 1º, 2º e 3º anos, tá bom? Eu tenho, Glaucio, conversado com todas as instituições. Nós não fazemos isso sem conversar com todos os profissionais da educação e todas as instituições. Conversei com o CPP,
o supervisor Silvio Santos, responsável pelo CPP, conversei com o professor Ari Neves e com o Edivaldo da APOESP e conversei com o Frônio, que é responsável pelos profissionais de apoio ao magistério, com a diretoria de ensino, enfim. Tudo isso tem sido construído com todos os profissionais da educação. Então, eu quero destacar que nós estamos fazendo isso com muito cuidado, com muita serenidade, com muito profissionalismo. Se as coisas estiverem a favor, nós voltaremos. Caso não esteja, a gente recua. Tá? Mas, a princípio, é isso. Volta agora, então, em junho, primeiros e segundos anos, agosto, volta os demais segmentos. Tá bom? Agora, como? Volta todo mundo? Não, dentro da fase que se encontra o município. Hoje, por exemplo, estamos na fase vermelha. Volta apenas 35% dessas pessoas. E os demais, professor? Os demais continuam como estávamos. Aulas remotas, tá? Nós estamos usando material impresso, nós estamos usando a plataforma do Google para fazer aulas síncronas, instantâneas e interativas e todas as demais ferramentas. Professor, e quanto à vacinação dos profissionais da educação, no primeiro momento o governo do estado declarou aí que havia uma prioridade para imunizar professores a partir de 47 anos. E sabemos que uma parcela também tem menos de 47 anos. Como está sendo feito esse estudo? Quais são as perspectivas? Glaucio, olha, está aí uma coisa que, sinceramente, eu não entendo, tá? Eu, como educador e sou professor, acho que os professores, esse é o meu ponto de vista, mas é pessoal, não é? Eles deveriam ser todos vacinados. Veja, o pessoal da área da segurança, a polícia, todos foram vacinados. Da saúde, todos foram vacinados. Então, os professores e profissionais da área da educação, todos devem ser vacinados, porque eles vão lidar com, eu diria, é a área de frente, eles vão trabalhar com as crianças. Então, eu espero que haja um movimento, os vereadores do município de Tupã, todos os nossos vereadores, o prefeito, o vice-prefeito, enfim, todo mundo estão se mobilizando para fazer esse pedido. E as instituições, a APOESP, CPP, a FUSE, Secretaria Municipal, Secretário de Educação, Diretoria de Ensino, para que haja essa sensibilização do nosso governo para que os professores sejam vacinados. Eu espero que prevaleça o bom senso e que todos os professores sejam vacinados. Nós ouvimos aí o secretário falando sobre o retorno às aulas de forma gradativa, com segurança, com todo o cuidado, mas a gente sabe que é preciso realmente muito cuidado por parte dos pais, para que cuidem das crianças, dos filhos que voltam a estudar, dos professores, que a maioria não está imunizado contra a Covid. Nós tivemos uma vacinação em primeira dose, por enquanto, de pessoas com mais de 47 anos, mas o grande contingente de professores ainda não foi vacinado. Então é preciso todo o cuidado, todas as medidas de higiene, limpeza, protocolo e evitar aglomeração enquanto nós estivermos aí vivendo esse momento tão difícil da Covid em nossa cidade. E ainda falando sobre a situação da Covid em Tupã, o município está vivendo um momento muito difícil. Nós tivemos 3 mortes em menos de 24 horas. O registro de 115 novos casos e 100% de ocupação da UTI. Além disso, 429 pessoas estão no chamado período de transmissão. Acompanhe. Novo boletim com dados da Covid em Tupã nas últimas 24 horas mostram números extremamente preocupantes. Neste período, ocorreram mais 3 mortes pela doença. São 3 homens, com 35, 38 e 56 anos, levando para 137 o número de pessoas que perderam suas vidas para a Covid desde o início da pandemia. Neste mesmo período, de apenas 24 horas, 125 novos casos foram confirmados e mais 124 pessoas suspeitas foram notificadas e passarão por exames. Mais de 100 pessoas aguardam a chegada de resultados e Tupã já tem 4.486 casos confirmados. 429 pessoas com Covid estão no chamado período de transmissão, quando podem contaminar outras pessoas caso não respeitem as medidas e protocolos de segurança. Outro número que não muda é a taxa de ocupação dos leitos de UTI, que está em 100% há mais de 2 meses. Dos 15 leitos de UTI, 12 estão ocupados por tupaenses e 3 por pacientes da região, um de Acri, um de Bastos e um de Parapuã.
A taxa de ocupação dos 20 leitos clínicos de enfermaria destinados exclusivamente aos pacientes de coronavírus também está em alta, com 95% de ocupação. A maioria dos acamados de Tupã, 15, e outros 4 pacientes da região, um de Parapuã, um de Acri, um de Bastos e um de Arco-Íris. Por esses números é possível a gente ver que a situação está realmente alarmante, não apenas preocupante. 3 mortes, temos ainda uma outra morte de um jovem que deve sair no boletim já desse próximo dia. Além disso, 115 pessoas que foram testados positivos em apenas um dia. Sabe o que é isso? É um número muito grande de pessoas que podem estar aí levando essa doença para outras pessoas. Além disso, muitas vão ter problemas, vão para o hospital, 95% na enfermaria vão ser atendidas aonde essas pessoas? E se precisar de UTI, que está há mais de 2 meses, com 100% da ocupação, e a maioria dos pacientes são aqui de Tupã. Por isso, pense nisso quando você sair e não usar máscara, não usar o álcool quando fizer ali algum contato com caixa eletrônico, veículo, com outras pessoas, quando decidir sair aí para comer um lanche, para jantar, para fazer um evento, uma confraternização, pense que depois isso pode ter consequências. Temos 429 pessoas no chamado período de transmissão. Sabe o que é isso? São pessoas que podem andar pelas ruas e cada uma infectar outras 10 pessoas no mínimo, se elas não permanecerem em casa. E a gente sabe que muitas pessoas não sabem muitas vezes que estão com Covid e acabam contaminando. São crianças, adolescentes, jovens que não têm sintomas ou sintomas são tão pequenos que elas acabam não percebendo, mas estão contaminando. Outras pessoas são contaminadas, sabem e não ligam, acabam passando também a doença para outras pessoas, o que é muito grave, configura até um crime. Agora, você não sabe quem tem, quem não tem. Se você for infectado numa fila de banco, num caixa eletrônico, numa padaria, num bar, num supermercado. Domingo, os supermercados da cidade estavam com fila para o lado de fora para entrar. Imagine, aglomerações de pessoas esperando para entrar dentro de um lugar onde existia mais aglomeração. As pessoas colocando as mãos, fazendo ali. Será que não é possível planejar, comprar alguma coisa durante a semana, deixar esse momento tão difícil para evitar aglomeração? As pessoas vão a esses lugares, procuram aglomeração e depois, quando tem uma doença, corre cobrar da saúde, da prefeitura, dos órgãos públicos, lugar para ficar na enfermaria, UTI, e não tem. Não existe lugar para todo mundo que está doente em nossa cidade. São poucos leitos e já estão com 100% de ocupação. E sabe quando eles vaziam, eles ficam com vaga? Infelizmente, quando ocorre como ocorreu agora. 3 mortes, 3 pessoas que saem da UTI porque perderam a vida e dão a vaga para outras 3 pessoas. Isso é muito triste. Jovens da nossa cidade morrendo, perdendo a vida e muita gente fazendo festa, fazendo confraternização, muita gente falando que o comércio tem que funcionar aberto o tempo todo de qualquer maneira. Não é assim não. Nós precisamos controlar isso. É preciso pensar em todos os aspectos e a vida é sempre o mais importante. Nós vamos ver depois do intervalo. De 8 a 30 de maio acontece mais uma edição do Afrofest, um evento realizado pela ONG O Monte de Tupã, com a participação de palestrantes que estarão debatendo assuntos relacionados à cultura negra. O evento desse ano será totalmente online. E após mudanças no Plano São Paulo por parte do governo do estado, o Poupa Tempo de Tupã também voltou a atender em horário normal, mas é preciso agendar. Temos ainda a previsão do tempo. Voltamos em instantes.